Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia Kingman. Eu sou professora de português, redação, matemática e direito. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre direito constitucional. Vou explicar para vocês os critérios de nacionalidade. Quando que o brasileiro é considerado nato, naturalizado e os critérios funcionais direitinho, certo? Primeiramente, o que seria nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao estado que ele mora. E esse indivíduo, se é um cidadão que tem uma nacionalidade, ele é sujeito de direitos e obrigações. Então, uma pessoa que é nacional pode prestar um concurso público, pode votar e exercer todos os outros direitos políticos, certo? Então vamos lá, gente, no artigo 12 da Constituição. O artigo 12 faz parte dos direitos e garantias fundamentais. Muitas pessoas pensam que os direitos e garantias fundamentais se referem apenas ao artigo 5º, mas não é. Se refere ao artigo 5º, o 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, inclusive o 12º. Então vamos ver o que fala pra gente o artigo 12 da Constituição. Vamos lá. São brasileiros natos. Quando fala brasileiro nato, a gente fala que é um critério de nacionalidade primária, que vem com o nascimento. Então vamos ver o primeiro critério que eles falam pra gente. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do Brasil. O que acontece? Qual o critério que eles estão usando aqui? O critério de jus solis. O que é o critério de jus solis? Em regra, se nasce no território brasileiro, é brasileiro. Só que aqui tem uma certa particularidade para os estrangeiros que vão ter filhos aqui. Então, por exemplo, se um casal de alemão vem para o Brasil de férias, se ele está de férias, significa que ele não está a serviço do país dele. Então, se ele vem estar aqui de férias e vem a ter neném aqui, o neném será considerado brasileiro nato, porque nasceu no Brasil e não tem vínculo com o país, ou seja, não está a serviço do seu país. Agora, se ele estivesse aqui em alguma missão representando o seu país, não seria brasileiro nato, certo? Agora, se os estrangeiros, até um cantinho de livro aí, um detalhezinho, se os estrangeiros tivessem aqui a serviço do seu país, mas nesse casal um dos dois fossem brasileiro, ainda assim seria considerado brasileiro nato, porque teria o critério sanguíneo. Mas isso aí é uma particularidade que só cai para concurso de nível superior, mais ligado ao direito, certo? Vamos lá, gente, ao segundo critério de nacionalidade. Vamos ver o que fala pra gente aí, ó. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então isso é importante, saber que é um ou outro ser brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, nasce lá no estrangeiro e para ser considerado brasileiro nato, tem que ter um certo vínculo com o Brasil, ou seja, tem que estar a serviço do Brasil. Olha o exemplo que tem aí pra gente, ó. Um diplomata brasileiro vai ao Japão com a esposa argentina e numa conferência e nasce o filho do casal. Um dos dois tem que ser brasileiro. Então o diplomata brasileiro, por mais que ele seja casado com uma argentina, eles estão a serviço do Brasil. O diplomata brasileiro está representando o Brasil, ou seja, teve o filho lá, mas tem um vínculo aqui, que é o que? Está a serviço do Brasil. Muita gente fica se perguntando, por que esse critério está a serviço do Brasil? É só diplomata? Não é só diplomata, gente. Estar a serviço do Brasil é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer ente ou órgão da administração direta ou indireta estaria a serviço do Brasil, ok? Então, vamos ver agora o critério da linha C. Olha o que diz pra gente. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Vamos analisar essa primeira parte. Eles sempre deixam claro que basta um dos dois pais serem brasileiros para ser considerado brasileiro nato. Então, está nascido lá no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira. Não importa se está a serviço daqui. Vamos supor que, vamos botar o caso da Gisele Bündchen, por exemplo. A Gisele Bündchen é brasileira e é casada com o Tom, que é americano. Eles moram nos Estados Unidos. E recentemente eles tiveram uma filha, e a filha Vivian nasceu lá. Será que a filha Vivian é brasileira ou americana? Em regra, ela seria americana, porque está nascendo em solo americano. Só que acontece? O pai é americano. Porém, para a Vivian ser considerada brasileira nata, o que a Gisele Bündchen tem que fazer? Ela tem que registrar em repartição brasileira competente, ou seja, tem que registrar no consulado brasileiro lá nos Estados Unidos. Agora, vamos supor, eu não sei se registrou, não conheço a Gisele pessoalmente. Agora, vamos supor que ela não tenha registrado a filha em repartição brasileira competente. Acabaria a chance dela ser brasileira nata? Não. É o que diz a segunda parte dessa linha aí. Então, o que diz? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então nasceram lá no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, igual o caso da Gisele Bündchen. Então, se ela não registrou, o que pode acontecer? Se eles vierem morar no Brasil, depois que a menina tiver 18 anos, ela vem para o Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Só que tem que ser depois de atingida a maioridade. Prova, adora colocar assim, a qualquer tempo, não é a qualquer tempo, é depois de atingida a maioridade. Aí eu coloquei até uma observação aí para vocês, que até a observação 4 aí. Se ela vier residir no Brasil, a Vivian aí, vier residir no Brasil antes da maioridade, como é que vai ficar a situação dela? Em regra, vai presumir que ela é brasileira, por ela ser filha de brasileiro. Porém, quando ela completar 18 anos, ela vai ter que ratificar essa condição, ou seja, confirmar, pois caso contrário ela vai ter suspensa a nacionalidade, certo? Então nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, primeira opção, registrar em repartição competente. Se por acaso não fizer o registro, depois de atingida a maioridade e a pessoa vier morar no Brasil, opta pela nacionalidade brasileira. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre o brasileiro naturalizado. O que seria o brasileiro naturalizado? Brasileiro naturalizado é o critério que a gente chama de naturalização secundária, naturalização derivada, adquirida ou voluntária, que é aquela naturalização que se escolhe depois, não é com o nascimento, vem depois. Quais são os critérios aí? Vamos ver a linha A. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Vamos observar aqui que eles estão falando originários de países de língua portuguesa, ou seja, não é só os que nascem em Portugal, são os que nascem em qualquer país que fala a língua portuguesa. A gente tem outros países que falam a língua portuguesa: Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde e o próprio Portugal. Então, esse estrangeiro que fala a língua portuguesa quisesse naturalizar brasileiro, basta o quê? Morar um ano ininterrupto no Brasil e ter idoneidade moral. Quando eu falo um ano ininterrupto, não significa que ele tem que ficar um ano direto e não pode sair em hipótese alguma, não. Ele tem que ter residência por um ano ininterrupto, mas ele pode passear, tirar férias, né? Mas ele tem que residir por um ano ininterrupto aqui, certo? Agora vamos ver a linha B. O que a linha B fala aí? Os estrangeiros
de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então esse critério aqui é para qualquer estrangeiro, de qualquer língua. Então é um critério mais aprofundado. Então o que necessita para qualquer estrangeiro? Um alemão, um americano, um suíço, para se naturalizar brasileiro? Tem que ter residência ininterrupta, igual eu falei para vocês, residência ininterrupta por 15 anos e não pode ter condenação penal. Então é um critério bem mais forte. Por isso que esse tipo de naturalização aqui chama quinzenária ou extraordinária, porque tem que, debutar no Brasil. Vocês vão lembrar de mim, tô sendo ridícula agora, mas vocês vão lembrar. A pessoa tem que debutar. Tem que ficar aqui 15 anos. E se cumprir todos os requisitos e requerer essa nacionalidade, o Estado não pode negar esse tipo de naturalização extraordinária, porque cumpriu um critério bem rigoroso, certo? No outro caso, pode pedir ao Estado, no caso de naturalização ordinária, que é o caso de países de língua portuguesa, o Estado é facultativo aceitar ou não esse tipo de naturalização. Agora, para esse extraordinário, que foi um critério bem mais grave, a pessoa vai requerer ao Estado e o Estado não pode negar, porque foi um critério mais profundo, né? Então é isso. Agora vamos ver o que fala aí pra gente o nosso parágrafo primeiro. Olha lá. Aos portugueses, então aqui não é falante de língua portuguesa, não, é aos portugueses mesmo. Então, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nesta Constituição. Esse critério aqui, que está dando uma moral para os portugueses, é o critério de quase nacionalidade. E esse critério aqui, eles dizem o quê? Os mesmos direitos que os brasileiros têm em Portugal, os portugueses terão direito aqui no Brasil. Essa é a reciprocidade. Então, por exemplo, se o brasileiro pode votar em Portugal, os portugueses vão poder votar no Brasil. Se os brasileiros podem prestar concurso público em Portugal, significa que os portugueses vão poder tentar o concurso aqui. Então esse critério é um critério de reciprocidade. Aí eles falam que vão ter os mesmos direitos de um brasileiro. Mas que tipo de brasileiro que é esse? Eles vão ter o mesmo direito de um brasileiro naturalizado. Isso já caiu numa prova já. Então, esse critério de quase nacionalidade, o português vai ter o mesmo direito do brasileiro naturalizado. Dessa reciprocidade que a gente falou aí. Aí depois eles falam aqui que salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, em regra, gente, aqui no Brasil, brasileiro nato e brasileiro naturalizado têm os mesmos direitos. Tem os mesmos direitos, ou seja, não tem restrição. Porém, a própria Constituição vai estabelecer umas distinções. Vamos ver quais são essas distinções? O próprio artigo 12, parágrafo 3º, já vai trazer uma exceção para a gente, que são os critérios de cargos que são privativos de brasileiro nato, ou seja, que só o brasileiro nato que pode ter. Vamos ver, é o mp3.com. Esse é um método mnemônico para a gente guardar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Então, presidente, vice-presidente da República é a letra P. Quando eu falo P3, são 3 P's: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. O M de ministro de Estado da Defesa. O C de carreira diplomática. O O de oficial das Forças Armadas. E o outro M de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que esses cargos são privativos de brasileiro nato? Porque
é um cargo que dá uma sucessão presidencial, ou seja, na ausência do presidente e do vice-presidente, quem irá tomar posse no cargo de presidente vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência da presidente da Câmara dos Deputados, vai entrar o quê? O presidente do Senado. Por que o presidente da Câmara dos Deputados entra primeiro, antes do presidente do Senado? Porque o presidente da Câmara dos Deputados representa o povo e o presidente da Câmara do Senado representa o Estado. Então primeiro tem que vir um representante do povo. Mas qual é a distinção que se faz entre brasileiro nato e naturalizado? O artigo 89 da Constituição fala que para fazer parte do Conselho da República tem que ser brasileiro nato. Depois, o artigo 222 também da Constituição fala sobre a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão, ou seja, para ser dono de televisão, para ser dono de jornal, de rádio, tem que ser brasileiro nato. Outro critério que esse próprio artigo que a gente está estudando fala é critério de perda de nacionalidade. É o que diz o artigo 12, parágrafo 4º. Em regra, brasileiro nato não perde a nacionalidade, em regra. Agora, o brasileiro naturalizado pode ter cancelada a sua naturalização. Outra diferença também que a gente vê, que em relação à extradição, por exemplo, brasileiro nato nunca pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, em alguns casos, pode ser extraditado. Então, em regra, brasileiro nato e naturalizado têm os mesmos direitos, exceto as distinções que a própria Constituição prevê. Agora, gente, vamos ver o artigo 12, parágrafo 4º, que é o que fala justamente da perda da nacionalidade. Então, olha lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, ou seja, só para brasileiro naturalizado, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Por exemplo, um estrangeiro, vamos botar um alemão, se naturalizou brasileiro e sequestrou o presidente da República. Nesse caso, vai ter cancelado a sua naturalização, porque fez o quê? Uma atividade nociva ao interesse nacional. Vamos ver outro caso que vai haver perda de nacionalidade. Em regra, quando você adquire outra nacionalidade, você perde a sua nacionalidade primária. Em regra é isso. Se eu me naturalizei americana, eu perco a nacionalidade brasileira. Se eu me naturalizei chinesa, eu perco a nacionalidade brasileira. Porém, existem algumas exceções. Qual que é a primeira dela? Reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. O que seria isso aqui, gente? Reconhecimento da dupla cidadania. Alguns países aceitam a sua nacionalidade primária. Por exemplo, a Itália. A Itália aceita a dupla cidadania. Então, eu posso ser cidadã brasileira e cidadã italiana. Eu posso ter a dupla cidadania. Então, o fato de eu adquirir a nacionalidade italiana não faz com que eu perca a nacionalidade brasileira, porque lá eles reconhecem a nacionalidade primária, ou seja, a pessoa fica com dupla cidadania. Letra B, qual que é a outra exceção? Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos. Então, aquela pessoa que está no exterior e que foi obrigada a se naturalizar por causa de trabalho, como condição permanente para permanecer no país. Acontece muito com jogador de futebol. Vamos supor, o jogador de futebol vai jogar lá na Turquia e para ele fazer parte lá do futebol do turco, o que tem que acontecer? Ele tem que se naturalizar turco. Mas como foi um critério de obrigação para ele permanecer no país, aí nesse caso ele não vai perder a nacionalidade brasileira, porque foi um critério de imposição. Então, enfim, foram essas coisinhas que eu queria trazer para vocês
Só para a gente finalizar, gente, o critério de nacionalidade, ele é considerado um direito fundamental, ou seja, uma cláusula pétrea, não pode ser retirado da nossa Constituição. O direito de nacionalidade, em plano internacional, faz parte dos direitos humanos. Então é isso, gente. Tchau para vocês e até uma próxima. E não deixem de acessar o meu aplicativo. Basta acessar o Google Play e colocar lá Curso Lívia Kingman. Lá vocês terão acesso a videoaulas, provas anteriores de concurso, simulados online e muito mais. Não percam. Muito obrigada.